Bora lá, pessoal, para mais um Só uma Olhadinha podcast. Eu sou Richard Veipec. Eu sou Alexandre Magrão e hoje nós vamos falar sobre sistemas de freio e a importância da revisão. Uai, Magrão, isso é bem importante, né? Fazer a revisão e dentro desses itens de revisão a gente dá aquela conferida geral mesmo no sistema de freio. Eu vejo o pessoal às vezes falar assim, eu quero trocar a pastilha. E as pessoas não têm o conhecimento que existe uma espessura de segurança, existem sistemas de freio diferentes, tamanho de disco, e isso é de extrema importância. E eu vou muito além, né? Porque como a gente trabalha focado em um checklist, né, de revisão, o cliente ele acha que sistema de freio é pastilha, né? Então, assim, o cliente esquece que tem o sistema de freio traseiro, o sistema de freio de estacionamento, né? Tem o sistema de fluido hidráulico do sistema de freio, tudo isso são componentes muito importantes que tem que ser verificado no checklist para poder fazer uma correta manutenção do sistema de freios. Então o pessoal fica na cabeça de que vou levar meu carro para fazer uma revisão e entende que a revisão seria só troca de óleo e pastilha de freio, né? E ali, né, periodicidade ali um pneu, alguma coisa. Só que a revisão ela vai muito além disso. Quando a gente fala de sistema de freio, ele é um complexo de vários itens, de vários setores do carro, para fazer uma frenagem correta do veículo. Exatamente, Magrão. E algo que às vezes as pessoas deixam passar é que a regulagem de freio de mão, ela não estando adequada, a frenagem do carro fica prejudicada. Porque existe uma porcentagem de freio dianteira, quando você aciona o freio de pé, e ele tem uma porcentagem que faz o auxílio para a frenagem do veículo. E é tão importante o carro parar por igual. Existem alguns que chegam a isolar, né? Antigamente lá o pessoal falava burrinho de freio, vazava, o pessoal ia lá e colocava um preguinho e tampava o burrinho de freio. O carro ficava freando em 3 rodas. Né? Ou só na dianteira. Ou só na dianteira, isolava o sistema traseiro. E hoje, com os freios mais tecnológicos, com os carros andando mais, com o desenvolvimento geral do veículo, né? Não só falando assim em revisão, mas falando em manutenção mesmo, é extremamente necessário ter um freio eficiente. Né? E eu vejo muitas vezes as pessoas ficam vou pôr um disco maior, vou uma pinça maior, e o freio tem relação diretamente com o pneu, com área de atrito e etc. Então, assim, a gente precisa sempre estar atento, né? Qual que é o original? O que foi o engenheiro pensou? Né? A galera tá lá e para isso, é para pensar, para estudar. Eles estudam qual que é o tempo de frenagem, freio ABS, freio ainda tem alguns carros, né? Bastante na verdade, que ainda não está ainda com um sistema de ABS, porque são os carros mais antigos, por lei, salvo engano, acho que é 2015, né? Eu não tenho certeza da informação. A partir de 2014, freio ABS. Isso. Né? Tornou-se obrigatório, porque o sistema de freio ABS é um sistema de freio chama anti-block system, né? Ele é um sistema anti-bloqueio das rodas, então ele serve justamente para poder não travar o carro. Então ele te dá mais segurança numa frenagem, por exemplo, numa aquaplanagem, alguma freada mais brusca, o carro ele não derrapar, né? Então justamente o sistema de freios ABS ele veio para aumentar a segurança do veículo. E muitas das vezes a pessoa fala assim, não, foi só acendeu a luzinha. Então acendeu a luzinha, mas está funcionando normal. E isso não está normal, a verdade é essa. Sim, até porque a central do carro, né, ela faz vários tipos de leitura e de comando para o carro, e o ABS ele tem uma central do ABS. Então ele tem um módulo de ABS que faz essa distribuição, né, igual ali para as 4 rodas do carro, evitando, né, fazendo um equilíbrio ali de frenagem. Então se ele identifica que uma roda está freando ou mais solta do que a outra, ele equilibra essa quantidade de fluido que vai para as rodas para você ter uma freagem em linha reta. Adequado. Né? Igual você falou aí do sistema do burrinho de freio, o cara coloca o preguinho. Vamos pensar numa situação. Você está em alta velocidade, você pisou no freio, ele acionou 3 rodas, a tendência é de o carro puxar para um lado ou para o outro, é você até rodar, e dependendo da sua velocidade, ele até capotar um veículo. Né? Quando o sistema ABS ele entrou em vigor e se tornou um item de segurança obrigatório para os carros, é porque ele mantém um equilíbrio de uma freagem reta. Você freia o carro e a tendência é dele ir corrigindo, né, todo o sistema de freio para que você não tire o carro ali da sua via, né, que você não rode o carro. E isso é muito importante agora, nesse período, né? Estamos gravando aqui no mês de outubro, aqui em nossa região é um período de chuva, acredito que grande parte aqui do Sudeste.
essa frenagem adequada com as 4 rodas é extremamente importante. E aí, voltando lá atrás, a regulagem do freio de mão ela é muito importante. Então, hoje, quando a gente passa um checklist para o cliente, a gente oferece a limpeza do sistema de freio traseiro quando ele é sistema de tambor ali, a lubrificação de todo o sistema e a regulagem do freio de mão. Ele é um serviço ofertado aqui na oficina e que às vezes o cliente ele não consegue perceber o quão isso é importante para o carro dele. Por quê? O freio de mão ali ajustado certinho, ele vai sim ajudar a corrigir essa freada por igual. Isso aí que você colocou, Magrão, é muito importante, essa questão da regulagem, da lubrificação. Por quê? Hoje o sistema, quando é sistema de tambor, dentro do tambor existe uma regulagem automática. Sim. E com o tempo, ela fica, a sujeira prende aquela engrenagemzinha, né? Uhum. E o carro para de regular. Então, e é um serviço super barato. E é uma sujeira que às vezes o cliente fala, o sistema é blindado, eu rodo pouco, rodo na cidade. Não, a sujeira que a gente está falando aqui é uma sujeira que ela já vem do próprio sistema de freio. Ali, né, no sistema de tambor, ele tem as zonas de freio, o próprio desgaste das zonas de freio gera uma fuligem dentro do sistema e essa fuligem ali ela vai encrostando em todo, né, o sistema de freio traseiro, fazendo com que pare de funcionar, né, aumentando o atrito ali, acontece estourar os cilindros de roda, né, os famosos burrinhos de freio ali. Por quê? Porque você está forçando todo o sistema com a quantidade de atritos que se geram ali. Antigamente os carros tinham aquele sistema que era só o cabo. Do lado do freio de mão, Fusca, Brasília, né? Tinha aquela porquinha onde ia puxando os 2 cabos. Né? Hoje é completamente diferente. Sim. O sistema é ligado lá atrás, tem cabo independente, tem sistema de regulagem independente. Então, quando você vem para uma caminhonete, por exemplo, né, a linha de picapes em especial, algumas linhas populares já têm também esse sistema que quando você coloca peso na parte de trás, ele tem um regulador ali, né, que quanto mais peso, mais ele abre ou fecha o sistema de freio, para equilibrar também com a carga, sim, né, considerando a carga. Então isso era mais comum lá atrás, no Uno, né, saiu aí a linha do Uno, sempre teve esse reguladorzinho ali, o retorno de frenagem, ali do retorno de frenagem, mas nas picapes aí até hoje, né, é muito tradicional você ver esse tipo de sistema nos carros. E aí, às vezes o cliente chega aqui, nossa, mas o freio tá buchidento e tal, aí, né, na grande maioria aí, o pessoal parte do princípio de cilindro de mestre, né, de algum vazamento ali nos burrinhos e esquece de verificar a questão desse regulador aí de retorno. Uma dica aí para o pessoal que tem a estrada. A estrada possui um braço que faz essa correção dessa frenagem e ela fica dando um barulho que incomoda, porque ela dá um desgaste ali na buchinha e além de não funcionar na posição adequada, ela provoca um barulho, fica aquele rangido, assim, insuportável. E a pessoa pensa, é fecho de mola, na suspensão, e é simplesmente uma buchinha que tem desgaste. E o problema lá no corretor de frenagem, né? Esse negócio tá fazendo barulho, isso aqui não faz falta, não. Vamos só isolar. Não pode, cara, porque essa correção de peso faz toda a diferença. Porque ela já vai adiantar milésimos de segundos, mas faz total diferença, porque é uma pré-regulagem para a carga adequada pelo peso que o veículo está. Então, manter o carro com o sistema de freio revisado é super importante. E mais importante ainda, né, com o sistema de ABS funcionando, com tudo funcionando. E um alerta, quando a luz está acesa, está desativado. Né? A pessoa fica, não, deu um alerta aqui. Não é um alerta. Se a luz do ABS está acesa é porque o sistema não está operacional, ele está desligado. Então, isso que é muito importante. Encontrou alguma falha, o próprio sistema vai ali, desliga ele para não causar nenhum tipo de problema de travamento do sistema de freios e tal, e mantém a luz acesa ali até você corrigir o problema. Então, qualquer luz amarela que aparece no carro, é atenção, é direto para a oficina mecânica para fazer um correto diagnóstico e fazer o reparo necessário. E uma das causas desse travamento, acontece bastante, a falta da manutenção e da troca do fluido, porque ele começa a ficar tão contaminado que aquela sujeira encosta nas válvulas e aquela vedação perde a função. Então ele não vai funcionar adequadamente e ele não funcionando, ele desativa o ABS por conta de uma manutenção que não foi feita. E o teste de fluido de freio é uma questão simples, né? Verdade. Hoje a gente tem uma ferramenta que é, né, super em conta aí, todas as oficinas aí, quem não tem, né, adquirir correndo essa ferramenta, que ela é de muita precisão, que é a canetinha do teste de fluido de freios. Então ela nada mais é do que ela fecha um curto elétrico
Porque a contaminação do fluido de freio, à medida que ele vai degradando, ele gera água no sistema. E a água ela vai conduzir energia, acendendo, né, ali as luzinhas ali, né, de acordo com a quantidade dessa contaminação. E aí, a partir disso, ele começa a aparecer aquela sujeira, aquela crosta ali, porque o óleo em si, ele está mudando ali, ele está perdendo a eficiência dele e está ficando vencido, né? Mas aí vem a pergunta dos clientes, né? Eles chegam aqui e falam, pô, mas nunca troquei o fluido de freio e tal, qual que é a periodicidade aí de fazer uma boa revisão do sistema de freios? Esse período vai depender muito de uso, né? O ideal, eu gosto de fazer a conferência a toda troca de pastilha, eu faço a conferência, porque essa umidade depende também do clima, são vários fatores. Agora o vencimento exato, você me arrebentou que eu não sei. Você me regaçou. Você tem que me falar que eu tenho que responder. Você me perguntou. Eu não sei, não. O fluido de freio, você me regaçou. Vai dar um ótimo corte esse aí. Nossa! Você acabou comigo agora. Então, vamos lá. A periodicidade ideal para sistema de freio é fazer uma verificação em média a cada 10 mil quilômetros, tá? E a substituição do fluido de freio é recomendado fazer a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Então, assim, às vezes o cara chega aqui na loja para poder fazer uma revisão do veículo dele, e aí eu não tenho no meu histórico ali, nos últimos 2 anos, a troca do fluido de freio é batata. Você vai lá com a canetinha, o fluido de freio está vencido. Então, se você for olhar a qualidade das pastilhas e hoje, com a quantidade de carros automáticos que reduz aí a vida útil de uma pastilha de freio, a troca está em média entre 10 a 15 mil quilômetros, né? Uma pastilha de freio hoje dura, em média, esse período. Então, casa aí basicamente com a revisão do sistema de freios. Essa manutenção bem feita, essa preventiva, evita de ter um gasto grande, porque a manutenção do ABS, da central de ABS, é caríssima. Porque vai um sistema eletrônico, vai um sistema de válvulas, pode dar um defeito eletrônico, pode dar um defeito nas válvulas hidráulicas. Então, por ela ser eletrônica, ela trabalha junto com uma rede CAN do carro, trabalha com uma linguagem, vamos dizer assim, né, a grosso modo, que é a linguagem eletrônica que o carro conversa com a central. Então, hoje os carros são todos tem muitas centrais, central da direção, central do freio, central de coluna, central da injeção, então, central de airbag. Então, todas elas conversam entre si, né? E essa manutenção é muito cara, né? Para fazer uma reprogramação, apresentar uma central de ABS nova eletrônica, às vezes as pessoas nem têm coragem de pagar, porque acham que é muito caro, está funcionando normal. Não está funcionando. Eu vou além disso que você está mencionando, que é o quê? A gente já pegou situações aqui de veículos que apresentam anomalia, injeção, o carro fica fraco, não passa de uma determinada quilometragem, né? Às vezes ali com 60, 80 mil giros, o carro corta e tal. E o problema é uma lâmpada de freio. A gente já pegou situações aqui na loja, o cara já tinha rodado, né? Fez manutenção, trocou cilindro mestre, trocou tudo em relação de freio. Tinha uma lâmpada queimada lá e ele estava cortando o giro do carro. O cara estava indo para diagnóstico avançado, o cara estava fazendo assim, uma infinidade de testes para descobrir o que o carro dele tinha, né? E com muito custo aí, o pessoal, né, começou a orientar e não, vai tem que conferir toda a parte do sistema de freio, porque ele vai ocasionar, através da central, alguma anomalia no sistema de freio, ele vai cortar giro do carro. E aí, em conferência aqui do carro, a gente viu que tinha uma lâmpada queimada. E a lâmpada queimada estava fazendo cortar o giro do carro, ele não passava na determinada quilometragem. Parece absurdo, mas eu peguei um carro lá na oficina, ele já havia passado por algumas oficinas, e o pessoal não encontrou o defeito, não tem problema algum, né? E o cliente já não sabia, aí fui por indicação, e chegou lá na oficina, falei com ele, isso aí é um diagnóstico avançado, já passou, é um carro que está mexido, eu vou demorar um pouco, né? Então, assim, eu vou precisar de prazo, eu resolvo o seu problema, mas eu preciso de prazo. E esse carro ficou na oficina 30 dias. Dentro desses 30 dias, nós testamos tudo no carro. O carro, ele acendia, ele ficava fraco, ele apresentava fumaça e acendia a luz da injeção. Me recordei dessa história porque foi exatamente uma lâmpada de freio. Por isso que a reparação tem que ser feita em locais que tem
funcionário, onde que tem pessoas preparadas para fazer técnicos para poder fazer essa manutenção. Por quê? O que o colega fez? Ele pegou uma lâmpada de 2 polos, que aí tem pino em V, pino desencontrado, etc. Ele não tinha a lâmpada adequada, ele adaptou, esmerilou um lado da lâmpada, tirou um pino e adaptou essa lâmpada. Funcionou, ok. Só que em determinado momento o carro fechava um curto, vinha para o pedal, porque tem um sensor no pedal, esse pedal o sensor do pedal comunicava com o painel que faz o code do carro, que mandava um sinal errado para a central. Então ele acendia a luz da injeção, o carro ficava fraco, fumaçava o motor, fumaçava tudo, e por conta de quê? Por conta de uma lâmpada de freio, né? A lâmpada que não era adequada. Então, assim, uma lâmpada de freio que não é adequada, ela provocou o desgaste emocional da pessoa, porque ela já não sabia o que fazia. A pessoa não tem coragem de vender o carro com defeito, né? Passou por 5 profissionais, eu já era o 6º profissional, né? Mas eu tive um pouco mais de paciência e, para te falar a verdade, um mecânico lá da oficina já tinha ficado uns 30 dias com esse carro. E eu acompanhando e ele lutando com o carro, olhando tudo e não encontrava o defeito. E um belo dia ele faltou. E o carro ficou lá e eu falei assim, vou dar uma olhada aqui, né? Vou dar uma olhadinha. Mas assim, eu acompanhei, eu já tinha visto todos os testes. Não é que eu cheguei e resolvi o problema. Eu acompanhei todos os testes. Então, quando eu já cheguei com uma visão, né, fora na linha de raciocínio dele. Exatamente. Eu saí da caixinha, né? E uma observação que eu fiz assim, que foi, eu pisei no freio, o painel acendeu. Aí eu falei assim, tem algo errado aqui. Exatamente. No Clio é isso. A lâmpada queimada, ela bagunça o painel inteiro. E era exatamente um Clio. Aí a luz do painel acendeu. Eu falei assim, poxa, mas vou eliminar essa interferência. Aí quer dizer, um defeito de luz de injeção estava ligado a uma lâmpada de freio. Então, por isso que a revisão adequada do freio, não só do sistema de tambor, pastilha, disco, mas de lâmpadas também. E aí a gente cai na revisão, porque, né, a gente vem já em todos os podcasts, a gente sempre bate muito na tecla da revisão, do checklist bem feito do veículo e de fazer isso com profissionais adequados. Por quê? Porque uma anomalia dessa, você põe fogo no carro. Entendeu? Um curto desse que fecha, um combustível que às vezes está vazando ali, o cara não viu, um fluido de freio que está ali, você perde o freio ali, gera alguma... Entendeu? Assim, é muito grande o tamanho do problema para você deixar na mão de qualquer um. Não, Magrão, e vamos lá. Ele já tinha passado na mão de várias pessoas esse problema que eu relatei. Ficou 30 dias na minha oficina. Trabalhamos o carro muito tempo. Qual que é o valor? O valor fica absurdo para uma manutenção corretiva, porque é muitas horas de trabalho. Não porque eu não tenho achômetro. Tem que eliminar o defeito. Tem que ir testando. Então, quer dizer, você vem na contramão. Então, você vem eliminando, vem fazendo eliminação. Então, um técnico que faz uma reparação errada, né? Não estou marretando aqui o coleguinha, não sou o melhor, né? A minha empresa não é melhor. Não é isso que eu estou falando. Mas levar para as pessoas... Não fazer gambiarra, né? Fazer a famosa RT, recurso técnico, né? A gambiarra. Não fazer. Entendi. Não tem a peça... amiga, eu não tenho a peça. Leva em outro local, volta amanhã, deixa o carro aqui. Mas não. Então, assim, às vezes, esse imediatismo que existe hoje na sociedade também atrapalha o bom trabalho de um profissional. Sim. Chegar, não, eu preciso do carro ser 3 horas. Então, eu não gosto de trabalhar assim. Acredito que ninguém gosta. Hoje aqui na loja a gente tenta privar o máximo possível de horário de entrega, né? Porque existe um procedimento para autorização. Então, o carro chega, é feito checklist de entrada do veículo, depois é feito o checklist de manutenção, feita a orçamentação, passado para o cliente, após o que ele autoriza. Porque às vezes você faz um orçamento para o cara grande e ele não vai te autorizar tudo, ele vai autorizar tudo. Então, a partir daí que você tem uma noção de quanto tempo você precisa fazer o reparo do carro. Então, assim, eu só passo previsão inicial de entrega do veículo após a autorização do orçamento. Eu preciso, né, eu deixo isso bem claro para o meu cliente, eu preciso entender o que vai ser feito no seu carro. O cliente, às vezes, ele já chega, a primeira pergunta é se você vai entregar o carro no dia. Às vezes ele não fala nem o serviço que ele precisa.
né? Então, não, você consegue me entregar o carro hoje se eu deixar aqui? Tá, mas vamos lá, qual que é o serviço que você precisa? Porque quando a gente vem com um sistema de freios, pode estar tudo ok e às vezes realmente ser só uma troca de pastilhas de freio, que você vai demorar ali 40 minutos, 1 hora, bem feito, entendeu? Como pode ser um sistema completo de freio, com sangria, com lubrificação, limpeza do sistema de freio traseiro, regulagem de freio de mão, trocar sapatos, trocar pastilha, disco de freio. E aí você precisa de um dia inteiro de manutenção ou mais, dependendo do veículo. Assentamento, né? Sim. Então, aí você me lembra de que aconteceu comigo. Eu estava na oficina no sábado, eu não trabalho sábado, mas eu estava na oficina, acabou que chegou um carro de reboque, a pessoa viu eu lá na oficina, a porta aberta, falou assim, não, você recebe, não, pode deixar o carro aí. Não, é só uma cinética. Cara, o carro tinha quebrado o suporte no câmbio, arrancou a rosca, quebrou tudo. Quer dizer, a pessoa imagina que é algo e é coisa completamente diferente. Isso acontece demais. O cliente chega, né? Hoje a gente faz a entrevista com o cliente, então quando ele chega para uma revisão, primeiro relato, pô, beleza, revisão, nós já temos um início. Você tem algum questionamento sobre o carro? Ouviu algum barulho, o carro perdeu alguma potência, teve alguma situação que o carro esquentou, que acendeu uma luz de injeção e depois apagou e tal, aí o cara vai buscando na memória e você vai fazendo aquela entrevista. Qual tipo de combustível você está abastecendo? Você tem o hábito de trocar, né, de gasolina para etanol? Como é que você usa o combustível? Tudo isso são perguntas que a gente tenta ali fazer numa entrevista inicial para até mesmo direcionar bem os mecânicos na hora de fazer um checklist, porque tudo isso influencia. Então, quando você chega para o cara e pergunta se ele fez uma revisão de freios, o cara pensa na pastilha. Ah, não, troquei pastilha e tem 10 mil quilômetros. Não, calma, revisão de freio, já fez alguma vez? Aí o cara, não, então vamos lá. Né? Revisão tem uma atenção especial, porque a gente sempre parte do princípio ali de itens de segurança. Então vamos olhar aqui como é que está a qualidade dos pneus, como é que está o sistema de freios, lubrificação, arrefecimento e tal, que são os que podem trazer, né, danos maiores no carro se não forem corretamente revisados. Então a gente vem com essa linha de entrevista para entender, mas o cliente mesmo não sabe, na sua grande maioria, o que ele precisa. Ele chega com a suposição, meu carro está dando um barulhinho. Né? Hoje eu tive uma situação na loja de o cara chegou fazendo uma reclamação de coxinha, ele chegou específico, coxinha de amortecedor traseiro. Cara, o carro tá batendo toda vez que eu passo ali numa rua irregular, ele tá batendo na parte de trás e eu tenho para mim que é o coxinho que tá estourado lá e tal. Já balancei o carro ali e se fosse amortecedor. Tinha sim problema nos amortecedores, os coxinhos já estavam desgastados, mas não era o principal barulho dele, mas a suspensão dianteira do cara não tinha. Então, assim, teve que entrar ali com, né, pivô, bieleta, bucha de baixa estabilizadora, coxinha de amortecedor, na dianteira estava tudo ruim. Então, quer dizer, ele chegou já com uma suposição de peça, ele já chegou com um problema... Um diagnóstico. Um pré-diagnóstico, né? De tudo, ele não estava errado, tinha problema na suspensão traseira, mas o mais crítico dele era a suspensão dianteira. E ele focou tanto no barulho que tinha lá atrás que ele esqueceu do restante. Não ouvia mais ele nada. Ele já não ouvia mais o restante. Né? Então, hoje a gente fala, né? Troca de óleo não é revisão. O cara chega caçando uma coisinha simples, mas ele está achando que o carro dele está revisado. E não está. A revisão ela é demorada, ela é custosa, né? Ela vai onerar ali, igual você falou, horas ali de diagnóstico, horas ali de manutenção para entregar um carro 100% seguro para o cliente. Vamos lá, Magrão. Então, entrando nessa linha de pneu, pode alterar a medida do pneu conforme o fabricante? Porque no manual vem. Ou às vezes ali na tampinha do tanque vem a calibragem, medida de pneu, tem ali uma tabelinha, né? Mas no manual tem. Mas alguns carros têm ali até a calibragem. Pode fazer essa alteração? Olha, se está escrito é porque tem história, né? Então o pessoal gosta, no tradicional, de comprar pneu por preço. Né? Então, geralmente, o cara olha, o supermercado tá com uma promoção, vi no site uma promoção do pneu e às vezes ali, né, uma medida X, Y, Z ali, o aro do carro é o mesmo, o cara coloca. Então, assim, o que vai alterar aí? Você vai alterar a instabilidade do carro, consumo de combustível, você vai alterar ali do pneu, às vezes, ser mais largo ou mais alto, ele pegar em algum componente de suspensão ou na caixa de ar ali do carro. Então, tudo isso é prejudicial. Você pode estar danificando o seu carro ao invés de estar resolvendo um problema de pneus. Então, a recomendação correta é manter a originalidade do pneu que está no carro. Qualquer alteração que você vai fazer nisso, você precisaria de levar o carro no metro para poder fazer uma vistoria e eles te falarem se você vai poder fazer aquilo, o que ninguém faz. Então, como ninguém faz, está na regra, tem que
manter o pneu de acordo com o que o manual recomenda. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, era até num supermercado, e algo que ninguém faz, né? Tem aquele adesivo colado no pneu e ali está a classificação. Sim. A derrapagem, som, frenagem, né? Em piso molhado. Então ali tem a classificação do Inmetro. Né? Tem a classificação A, B, C, D, E, F. Aí a pessoa olha o preço, mas ele não olha a classificação, o desgaste do pneu. A pessoa não olha a classificação do pneu. Aí fala assim, não, eu comprei um pneu super barato. Mas na hora que ele vai ver, ele é um pneu de marca, às vezes, né, primeira linha, é um pneu de renome, porém, a qualidade daquele pneu ela não saiu nas classificações lá, A, B e C, ele não atende o número de decibéis ali necessário de ruído e tal. Então, é aceito pelo Inmetro, mas ele classifica como um pneu de melhor ou pior qualidade. Então, você vai achar aí marcas de primeira linha, né, com a classificação mais baixa e, por isso, um preço melhor no mercado. Não, e diretamente ligado ao freio. Porque lá tem a classificação de frenagem. Sim. Né? Além em piso seco, molhado, terra, né? Vamos falar assim. Então, assim, lá nessa classificação, ela já te fala que aquele pneu não é bom. E às vezes você leva um carro, isso eu peguei várias vezes na oficina. Meu carro tá com barulho de rolamento, tá zoando rolamento. Levanta, é pneu. Por quê? É um pneu que ele tem um ruído muito alto. Então, ficar atento à classificação mesmo. Eu tenho uma marca, né, que eu gosto de usar ela nos meus carros. Ela é muito bem classificada. Eu usei uma vez, gostei, aí agora eu compro essa marca. E ela não é dessas famosonas, não. Mas é um pneu que tem classificação boa. Eu nunca tive um pneu que deu aquele ovo lateral lá, que dá uma pancada, corte, o desgaste do pneu dura bastante. Então, esse tipo de observação, e realmente eu não conhecia. Quando eu vi o preço, eu achei ele estava um preço atrativo, né? Mas eu fui na classificação e falei, não, mas um pneu barato com uma classificação tão boa. E eu comprei e eu gostei bastante. E hoje, meus clientes, eu até indico essa marca. Quando eles me ligam... classificação é justamente o que o cliente chega no balcão aqui querendo comprar pneu, muitas vezes vem por alguma promoção que tem, e aí o cliente quer colocar o pneu ou errado, né, ou com a classificação menor. E ele faz aquela pergunta clássica. Ele chega pra gente e fala, mas por que marca A tá 20%, 30% a mais e essa marca tá menos? Pelo fato de ser, às vezes, um pneu nacional, um pneu importado? Não, não é. É justamente a classificação, ou seja, quanto melhor a qualidade do pneu, mais caro ele vai ser. Então, às vezes você vai ter promoções aqui de pneu primeira linha, com preço menor, que é atrativo para o cliente, só que é um pneu que ele tem uma qualidade ali, de acordo com a classificação do Inmetro, menor. E você vai ter um pneu importado com a classificação muito boa, com preço muito equiparado. E aí o cliente chega e fala, não, mas qual que é a diferença e tal? O cara fica indeciso, eu falo, cara, isso aí vai impactar em qualidade do pneu e vida útil do pneu. Magrão, e vamos lá, falando em vida útil, qual que é a validade? Porque pneu tem validade, né? Validade e garantia de todos os pneus são 5 anos. Tá? Então, assim, esse é um outro fator que leva muito pessoal a comprar por preço e depois ele descobre que foi comprado gato por lebre. Por quê? Quanto mais próximo da validade do pneu ele chega em estoque, a tendência é que o vendedor ele diminua o preço para girar aquele pneu mais rápido. Então, assim, já teve situações de clientes que chegaram aqui, compraram pneu na internet, enfim, e aí chegou aqui, só que a validade do pneu estava muito próxima, ou seja, ele rodava ali aquela quilometragem, às vezes, de desgaste do pneu em 2 anos e o pneu faltava 1 ano para poder vencer. Então, quer dizer, foi uma promoção que ele comprou justamente pelo DOT ali, né? Sim. Que a data de validade do pneu está próxima. Então, é normal as lojas revendedoras de pneu procurar. Então, hoje, quando chega aqui, qualquer lote de pneus que chega aqui na empresa, a primeira coisa que eu vou lá conferir é o ano de fabricação, né? O mês e ano, semana e ano de fabricação desse pneu, para poder dar mais tempo de venda e segurança para o meu cliente que ele está comprando um pneu que vai ter uma vida útil longa. Então, pessoal, fica uma dica aí para vocês. Aquele que fala assim, esse pneu step nunca foi no chão.
Isso também não é legal. Não. Porque ele vai vencer parado sem uso. Sim. Então, aquele rodízio de pneu, usar o step, né? Hoje já tem aqueles pneuzinhos que o pessoal chama de linguicinha, né? Aí é uma outra história. Mas fazer rodízio, manter calibragem, né? Essa calibragem tem relação com a frenagem, né? O carro não vai puxar. Essa calibragem ela vai ter uma relação direta com o consumo, né? Qual que é a sua recomendação, Magrão, para a gente alertar o pessoal aqui? Período de calibragem de pneu. Olha, o ideal seria toda semana, né? Uma vez por semana. Mas vamos pensar em quilometragem, porque cada um roda uma determinada quilometragem. Eu coloco em média a cada 500 quilômetros. Né? Acho que seria uma boa quilometragem, sem exagerar, sem diminuir muito. Então, quem roda mais, vai dar ali em torno de uma vez por semana ali, a pessoa vai calibrar os pneus. Quem roda menos, às vezes uma vez por mês. Mas, com frequência, conferir a calibragem. Inclusive do step, que é recomendado colocar ali em média no step 10 libras a mais do que o convencional. Por quê? Como ele vai ficar parado ali no porta-malas do carro, sofrendo, né, picos de temperatura ali externa e sem contato com o solo, o ideal é que ele tenha uma calibragem um pouco a mais, para que se ele perder um pouco dessa calibragem, quando você precisar, você não está com o step vazio. Né? Não, bacana. Então, assim, é de praxe, né, aqui na empresa, né? Como diz, não somos melhores que ninguém, mas uma das coisas que a gente faz no nosso check-out é conferir calibragem de pneus e step em toda a visita do carro aqui na loja. Isso é super importante. Algo que eu tenho pegado bastante lá na oficina são pneus trincados. Isso aí já é um sinal de validade. Né? Aí eu faço o vídeo, mando para o cliente, alerto o cliente. Né? Alguns já fazem a troca de imediato. Outros falam, não, está muito novo, eu vou rodar. Falo, ok. Eu agora, recente, eu tirei férias e fui fazer uma viagem e um amigo meu que a esposa é extremamente chata com manutenção, ele mandou uma mensagem no grupo assim, parei, meu carro furou o pneu. Quando nós paramos para poder dar um auxílio para ele lá. Na verdade, foi para brincar mesmo, que ele já tinha trocado o pneu quando nós nos encontramos. Ele tinha feito um remendo lateral no pneu e ele colocou muito peso, sabe? E aí no andar, né, com bastante peso, viagem, menino, mala e tal, aí o pneu, aquela emenda furou. Então, assim, eu não recomendo, né, fazer esse tipo de manutenção. Vulcanização. Essa vulcanização eu não recomendo, né? Tem gente que faz, dá certo, nunca teve problema, mas é uma questão mesmo de segurança, né? Para te falar a verdade, nem aquela remendo, né? O pessoal finca. O espaguete. Aquele espaguete, cara, eu não concordo com aquilo de jeito nenhum. E atrapalha, inclusive, no balanceamento, né, do verdade. pneu da roda ali. Às vezes você pega aqui um pneu relativamente novo, em bom estado e tal, você vê que o balanceamento ele pega muito pouco ali, quantidade de chumbo, para poder equilibrar o pneu com a roda. Quando você pega um pneu que já foi vulcanizado, que já foi remendado de furo ali com macarrão, ou mesmo o remendo normal, você vê que ele dá uma diferença grande de quantidade de chumbo para conseguir um balanceamento mais perfeito. Dependendo da quantidade aqui, eu nem faço. Verdade. Você colocou na máquina lá, ele deu uma quantidade muito grande de chumbo, eu recomendo ele ou substituir o pneu, quando é roda empenada, né, levar para fazer o reparo, porque aí eu já nem faço, porque a quantidade de chumbo ela fica muito alta. E fica fora do padrão, né? Eu vou te falar a verdade, além de feio, fica totalmente. A máquina, até mesmo a máquina costuma condenar, né? Sim. Ela dá o OPT lá e não dá para fazer aquele balanceamento. A gente hoje tem o equipamento, né, para poder fazer a medição ali dos discos, Sim. de empenho de disco, e assim, a grande maioria não tem, né? Chegou ali, andou 80 km por hora, pisou no freio, trepidou, disco. Isso aí mesmo. Disco, troca e tá resolvido, é o kit já montado, né? E assim, recentemente a gente tem pego uma quantidade muito grande de cubo de roda internado. Verdade. Eu tive uma garantia aqui no mês passado de um cubo de roda novo, fora da medida. Então, assim, é de uma marca conhecida, né? Mas tivemos aqui esse acaso, chegamos e nunca tinha pego uma situação dessa, montamos um carro para mandar o carro vibrando. Falei, cara, tem alguma coisa de errado. Fomos medir o cubo novo, ele apresentou um empenho ali, né, maior do que o limite dele, né? E aí tivemos que trocamos em garantia, né? Essa aí nós perdemos ali o rolamento, né? Porque tinha que fazer a instalação junto com o rolamento. Infelizmente a gente não consegue sacar, na hora que põe na prensa o rolamento estoura todo.
Mas enfim, atendemos a garantia. O carro não tinha nem saído da loja, né? Resolvemos já antes do carro sair da loja. Mas hoje ferramentas para fazer um diagnóstico correto são necessárias e às vezes foge da linha, porque o tradicional é o quê? O carro está vibrando, tem que trocar disco. Então o cliente já chega aqui, não, vou trocar. Hoje ainda tem muito cara que quer economizar e vai dar o passe no disco. Não então, faz. assim, a gente explica aqui toda a parte técnica, por que não pode fazer isso. Infelizmente, tem clientes que, né, antigamente era usual. Né? Era disco sólido, hoje os discos são ventilados, e assim, a espessura hoje, é diferente, é outro material. de todos os fabricantes de disco de freio são de 2 milímetros de desgaste, né? Então, Sim. Como se diz, 1 milímetro para cada lado. Então você pegou ali, fez a medida, o disco é 22, está com 20, ele está no limite. Já está com no 19, limite. já passou do limite. Aí você dá um passe. Aí você vai dar um passo no disco de freio, é um absurdo, porque a temperatura, né, ali com a pressão das pastilhas de freio, quando você faz o acionamento do freio e tudo mais, o risco é de quebra, né? Existem casos aí na internet aí que você vê, alguns em casos deploráveis que chegou na oficina lá, que você fala, bicho, como é que o cara tava andando com o carro desse jeito? Tava só a parte do disco ventilado, tava só o miolo dele. E o cara andando com o carro normalmente. Mas assim, hoje a gente faz a medição, né, do disco de espessura, a gente faz a medição do empeno do disco, tira o disco e faz a medição do cubo de roda. Né? Em alguns casos, hoje já está começando a se tornar um pouco mais frequente até o empeno do semi-eixo. Então você chega ali e faz a medição do semi-eixo, às vezes a trepidação está vindo do eixo. Então, assim, para ser assertivo tem que ter equipamento. Né? E demora, tem prazo, não pode ser imediato. E para fazer essa medição, se for naquele imediatismo que a galera quer hoje, não consegue. Cara. Não, porque mede disco, tira disco, mede cubo, tira cubo e vai tirando e vai desmontando. E o cara chega com o carro quente e tal, e não sei o que, tá vibrando, não, amigo. Você é deixar o veículo, tem que avaliar com calma, tem que fazer todos os testes necessários para poder te passar o orçamento. Além dessa inspeção toda, a atenção na hora da troca é tão importante. Eu tive um caso recente lá na oficina, disco trincado. Né? E eu olhei assim, de longe, eu vi o disco trincado, quando tirou a roda e estava fazendo manutenção e tal, eu falei assim, engraçado. Fui lá conferir, o disco estava trincado. Aí o dono do veículo falou comigo assim, poxa, mas de longe você está vendo isso aqui? Eu falei, rapaz, eu não enxergo quase nada, mas nessa situação aqui, vou te contar. E acabou que a pessoa ia viajar com o carro, e o disco estava trincado. Não estava nem com aspecto de tanto desgaste, né? Mas o disco estava trincado. Então, essa inspeção visual, essa inspeção de acordo com o fabricante, de acordo com o desgaste que tem naquele material ali no disco, né? A limpeza e lubrificação da pinça, né? Porque as pessoas imaginam que assim, tira uma peça e coloca outra. E não é assim. Né? Hoje a gente precisa fazer o quê? A limpeza, a lubrificação dos pinos, né? Ali do cilindro. Aplicação do anti-ruído nas pastilhas. Exatamente. Então, assim, as coisas mudaram. Né? E por quê? Hoje tem muita eficiência. Freio tem muita eficiência. Os carros de hoje andam né, bastante. Os carros têm uma performance diferenciada. Sim. Você pega esse motorzinho 3 cilindros, é um absurdo o tamanho e o peso. Você pega ele assim normal, né? Assim, pega, carrega, põe na bancada, tira sozinho, não precisa nem de suporte, né? Agora, ele gera essa potência, tem que ter o freio para poder segurar essa galera toda, esse monte de pônei, né? Quanto maior a potência, melhor tem que ser o sistema de freio. Verdade. E mais bem revisado ele tem que ser. Então, hoje a gente está numa linha de motor 3 cilindros turbo, né? Tem bastante no mercado hoje, está tendo uma aceitação muito boa, né? Porque é um motor econômico de combustível e é um motor que entrega muito e o pessoal quer, como diz, trocar óleo. Troca óleo e toca o pau. Mas tem que fazer uma boa revisão do sistema de freio, porque na hora que você precisar, tem que funcionar. Tem que estar ok. Eu tinha uma Ômega, eu coloquei os meninos lá atrás, acelerei. Tá lembrando aqui, quando eu cheguei no cruzamento, e o par era para mim. Magrão, o carro passou a milhão. Quer dizer, não deu nem sinal. Foi de uma vez. Foi um defeito de cilindro mestre. Né? Quando eu pisei, não deu freio e vida que segue.
Então, e tinha assim, a manutenção ok, o carro estava todo ok, né? Então, mesmo fazendo, né, essa preventiva, né, fazendo corretiva, mantendo o sistema ok, ainda pode existir falha. Né? Então, por isso que a gente manter na preventiva, estando tudo ok, já acontece. A gente está falando de uma linha hidráulica, né? Então, quer dizer, você traz o carro na oficina, que é para fazer uma revisão, você vai ali, faz todos os testes necessários, né? Até a troca do fluido hoje a gente faz com máquina, não faz mais aquele do pé que fica ali. Pisa, vem cá, opa, vem cá, pisa no freio ali. A perna dava até cãibra. Não, hoje tem o equipamento correto para poder fazer, ele, né, trabalha com a pressão ali próximo do que você está fazendo o acionamento via pedal mesmo, e mesmo assim, você consegue, às vezes, faz uma manutenção hoje e aí daí a pouco tempo, poucos quilômetros rodados, ele vai apresentar um rompimento em alguma parte de vedação, seja ela do êmbolozinho da pinça, de um cilindro de roda, né, um cilindro mestre, e pode causar um problema de frenagem causar um problema de frenagem para o seu carro. E aí, o seu carro, igual você falou, pô, tá revisado, tudo em dia certinho, mas é o quê? Vedações. Sim. Hoje está funcionando, amanhã, né, pode ser que ela venha a romper e tem que trazer e fazer uma nova manutenção. No outro episódio, nós falamos sobre fluido, sobre a importância, a química e etc. E hoje, trazendo aqui para o freio, a categoria de óleo vem melhorando, vem subindo, Sim. DOT 3, DOT 4, DOT 5, né? Até mesmo essa questão de dar defeito, né? Lá o cilindro de roda, que é o famoso burrinho, né? Aquele cilindro de roda, hoje em dia dá pouco defeito. Sim. Antigamente, com aquele óleo que era mais corrosivo, aquele fluido que era mais corrosivo, dava mais efeito, né? Vazava mais, você tinha que estar fazendo manutenção corretiva sempre, não era nem preventiva, era corretiva mesmo. Então. Vazava pelo cano, eu olhava lá, a roda estava toda molhada de fluido. Então, assim, com a tecnologia, com o desenvolvimento, já não dá tanta manutenção. Só que aquela questão de colocar a canetinha lá, ver como é que está a contaminação, é super importante, porque como antigamente estourava, fazia uma sangria, colocava um novo fluido, fazia sangria, estava novinho. Hoje em dia está durando muito. O fluido, a durabilidade das peças as peças estão com mais qualidade, né? Algumas, tá? Não é todas não. Tem mais qualidade. E o fluido, né, em si, a química dele, o desenvolvimento, a tecnologia que tem hoje, da química nos produtos que vai no seu carro. Ajuda a gerar uma maior vida útil. A vida útil está maior. Então, por isso que a preventiva nessa situação é muito importante. Sim, com certeza. E assim, ao mesmo tempo que você vai tendo mais tecnologia dentro do carro, você vai ter carros um pouco mais pesados, né, em algumas situações, e aí o sistema com a tecnologia, com fluido de primeira, né, que é o fluido indicado para o carro, não estou falando que você tem que pegar também um carro mais antigo, que não tem necessidade desse fluido, ele não vai fazer tanta diferença assim. Mas nos carros mais novos, sim, você não pode colocar o fluido errado de forma alguma, porque a pressão que ele suporta ali é diferente. Verdade. Tá. Então, Magrão, para a gente finalizar aqui, a minha dica de freio é o quê? Manter a manutenção em dia, né, para a segurança da sua família, para a segurança do pedestre, né, para a sua própria segurança, manter o freio com a manutenção, com a revisão, tudo direitinho, e na sua próxima troca de óleo, na próxima manutenção que for fazer, fala com o pessoal, fala assim, com o técnico, com a pessoa responsável, com o reparador, dá uma conferida no fluido de freio, olha para mim o nível aí, como que tá a pastilha, né, dá aquela regulada de freio de mão, mas não é aquela de cabo não, fazer aquela de bater tambor para fora, caso seja de tambor, fazer a limpeza, a lubrificação, né, aí faz uma regulagem, um ajuste de freio. Então, assim, eu acho super importante isso, porque o valor agregado é muito pouco, tá? Não é uma manutenção cara de ser feita, porque muitas das vezes não tem nada para trocar. É simplesmente limpar, lubrificar e regular. Não, eu estou falando simplesmente, não é desvalorizando, porque é super importante. Então, assim, conferir o fluido, né? A condição do fluido, a degradação do fluido, fazer a limpeza, a regulagem do freio de mão, né?
no aspecto geral é isso, manter o trânsito seguro, a verdade é essa. Então, Richard, até complementando o que você está falando, sempre pedir para o responsável, né, o técnico responsável pela manutenção do seu carro, para conferir todo o sistema também agregado ao sistema de freios. Então, por exemplo, os pneus, a suspensão do seu carro, né, tudo isso é responsável pela frenagem do seu veículo. Então, tem que manter em dia. Você manter um pneu, conferir ali o TWI, data de vencimento dele, né, ver se está tudo certinho, porque não adianta ter um freio bom com um pneu ruim. Não adianta você ter um freio e às vezes um pneu ali legal, mas a suspensão está toda ruim, né? Corre o risco ali de você precisar de dar uma pisada no freio mais forte e alguns itens ali quebrar e soltar, enfim, e te trazer um transtorno, trazer um acidente. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Então, o sistema de freio é o mais importante aqui em questão de segurança do veículo, tá, galera? Vamos ter muita atenção com isso e ficamos por aqui. Verdade. Esse aí foi só uma olhadinha, podcast número 4. Estamos juntos aí, galera. E você que gostou do podcast, comenta aí embaixo, né? Fala aí algumas sugestões para os próximos, qual dúvida que você tem, alguma situação que você já passou com o freio do seu carro, né? Dá um curte, compartilha aí com o pessoal. Vamos expandir aí a informação, que o nosso intuito aqui mesmo é de informar, é de elevar um pouco o nível da manutenção aí, né? Para que o pessoal tenha ciência de que troca de óleo não é revisão. Vai muito além disso, precisa de ser com profissionais aí adequados, né? Tem que ser em ambientes aí que tem especialização para mexer no seu carro. Pessoal, lembrando também que estamos aí em todas as redes, né? Em todos os canais de redes sociais. Se tiver dúvida, quiser algum tema específico, manda pra gente, pode perguntar, pode... Eu recebi essa semana, achei muito legal, Magrão. A pessoa ia fazer uma troca de um veículo e me perguntando desse carro para este, qual que é o benefício, o que mudaria com relação a valor de manutenção. Então, eu acho muito importante, né, essa dinâmica da pessoa... As pessoas perguntam e a gente está aqui para responder. Lembrando que nós temos aí a Magrão Car Service, o Centro Automotivo VEIPEC, né? Nós temos nossas redes privadas, né? Vamos dizer assim, e temos aqui também o nosso Só Uma Olhadinha Podcast. Então, se você falar tanto na Magrão quanto na VEIPEC ou no Só Uma Olhadinha Podcast, estamos aqui para te atender, né? Se for pelo Magrão, você vai ser super bem atendido. Se for na VEIPEC, da mesma forma. E aqui é um canal único, né? Onde a gente está aí compartilhando conhecimento, aprendendo, né? Aprendendo também com as perguntas, porque às vezes é um tema que a gente precisa estudar alguma coisa, né? Nós somos especialistas em reparação, mas a gente tenta sempre trazer de uma forma mais simples na linguagem mais tranquila, né? Espero que vocês estejam gostando aí, nessa linguagem mais popular, beleza? Então, pessoal, se gostou, curta, comenta e compartilha. Fechou? Chama!